então, bom dia a todos. Dando início à 40ª reunião ordinária da CJRI. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a Marcela Campos, que irá substituir o Cleanto em nome da CBTU temporariamente. Vou ler o termo de posse agora. Aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2021, às 9 horas, em segunda convocação, pela plataforma Circuit, na presença virtual das pessoas que estão assistindo ao ato, participou e tomou posse como membro suplente a senhora Marcela Loio de Queiroz Campos, representante da entidade governamental CBTU-STU-REC, em substituição temporária ao senhor Cleanto de Oliveira Costa, membro titular desta comissão, que, por motivos de saúde, não poderá comparecer às próximas reuniões dessa comissão até sua plena recuperação, conforme oficiado no processo SEI, número 0050.50.00078/2021, dígito 61. O senhor Tomé Barros Monteiro de Franca, presidente do Conselho Superior de Transporte Metropolitano, declarou a membro suplente empossada para assumir sua função de jogadora nos processos em segunda instância na Comissão de Julgamento de Recursos por Infração RTPP-INR, CJRI, para a qual foi designada. E para constar, foi lavrado o presente termo de posse, elaborado por mim, Diego Moreno Santos Costa, secretário executivo da Comissão de Julgamento de Recursos por Infrações, assinado eletronicamente pelo presidente do CSTM e pela empossada. Marcela, logo em seguida, quando terminar a reunião, a gente disponibiliza para você o processo no SEI para assinatura, tá bom? Ok. Ok. Antes de dar início à pauta de julgamento, o presidente ou algum membro gostaria de fazer algum registro? Eu quero. Gostaria. Eu quero. Ok. Conselheiro Cleito Leal falando, eu quero pedir vista do processo, meu processo número 1 que eu relatei. Eu ia falar com o Jorge semana passada, né? Através que o Diego mandou para mim, também me falou comigo para eu poder olhar direitinho a situação de um documento que foi enviado nesse processo. E é um processo que ele não é complicado em si, mas ao mesmo tempo é um pouco, né? E eu queria colocar esse processo número 1 para a próxima reunião, ok? Da qual eu relatei. Ok. Então, o processo Diego, 1, presidente. bom, diante dessa vista do processo do conselheiro Cleiton, eu queria dar boas-vindas à doutora Marcela, que está substituindo o Cleanto. Seja bem-vinda à comissão. E o trabalho é árduo, mas deve ser feito, deve ser elaborado. Seja bem-vinda à comissão. Obrigada. Em relação ao pedido do conselheiro Cleiton, o jurídico ou alguém tem alguma objeção de ter vista desse processo novamente? Esse processo foi dado vista a mim na reunião antepassada, não foi, Diego? Isso, foi. Aí foi para a manifestação do jurídico, né? Que já se manifestou Isso. nos autos, novamente, e retornou para a pauta. Tem alguma objeção? O jurídico ou algum conselheiro? Ok. Então, Diego, pode seguir o procedimento de vista ao conselheiro. Ok, então. Retirado de pauta o item 1 da empresa Consórcio Recife de Transporte. Dando prosseguimento, por uma questão de organização da pauta, 2 recursos chegaram depois que a gente já tinha finalizado o quadro de julgamento. Então, eles ficaram nos itens 26 e 27, mas a gente tem um processo da Consórcio Recife Transporte. Logo em seguida, eu sugeriria que a gente votasse o da Caxangá e o da MOB, para depois finalizar com o Conorte, que é o que tem o maior volume. Ok? De acordo, Diego. Ok, então item 2 da pauta, processo da Consórcio Recife de Transporte, autor de infração 39760, alteração de OSO, utilização de catraca na porta traseira sem autorização do CTM. O relator, o vereador Júnior Bocão, votou pelo deferimento do pedido de cancelamento.
Diego, antes de começar o julgamento desse processo, o jurídico do CTM se encontra presente. O jurídico estava presente até agora, mas eu acho que a conexão caiu. Deixa eu só falar com o Alan para ver se vai voltar. Só um minuto. Ó, retornou já. Alan, tá conseguindo escutar? É que eu saí e entrei de novo, porque não tá pegando áudio, não. Ok, então. Obrigado. Ok, jurídico presente. Quem é o representante da empresa? Está presente? Estou presente, Marcelo Bandeira. Ok. Existe algum impedimento, doutor Bandeira, para julgamento desse processo, Diego? Ele sempre se declara impedido, ele mesmo se declara impedido quando são processos das empresas dele. Ok, registrar em ata, por favor, esse impedimento do conselheiro, por favor, para esse processo número 2 da pauta. Okay. Com a palavra, a operadora. Bom dia a todos. Cumprimentar em nome de quem cumprimento todos os demais conselheiros e colegas do CTM e operadores. Bem, esse processo refere-se a um caso de autuação por utilização de catraca na porta traseira, supostamente sem autorização do CTM. Tem uma questão aí preliminar que a empresa alega que o enquadramento da infração foi em desacordo com o que prevê no regulamento. A fiscalização autuou com base no artigo 24, que é execução de serviço em desacordo com o padrão técnico operacional, enquanto que a empresa sustenta que o correto enquadramento seria pelo artigo 23, que é a questão de obedecer os padrões, símbolos, indicações, cores, catracas, dentre outros, né, equipamentos. Então, existe essa questão preliminar de nulidade e, no mérito, a empresa sustenta que, em que pese efetivamente não ter sido autorizada pelo CTM a utilização de catraca na porta traseira desta linha, esse processo era um processo que já vinha sendo autorizado e foi assim, o trâmite parou em razão da pandemia, como diversos outros trâmites, mas existem correspondentes que estão carreados aí nos autos, justificando, solicitando e fundamentando, sobretudo, a necessidade da catraca na porta traseira para coibir a evasão no exato sentido dos votos do conselheiro relator. Temos que pedimos deferimento. Ok, com a palavra o jurídico. Não tenho nada a falar, não. O jurídico tem alguma coisa a se posicionar sobre a preliminar levantada da empresa? Não. Ok, por favor, a parte técnica, a Dice. Bom dia, conselheiros, bom dia aos demais participantes da reunião. A Dice sustenta que o enquadramento está correto, porque o que foi autuado não é a questão da catraca estar dentro ou fora das especificações, seja da ABNT, seja do regulamento de transporte da região metropolitana. O que foi autuado é a colocação desse equipamento em veículos de linha que não está autorizada para ter. Esse é o ponto central da autuação. Nós não estamos discutindo se a catraca está na altura correta, se está no espaçamento correto, se está da cor correta, não é essa a questão. A questão é, a linha não tem autorização para operar com veículos com este tipo de equipamento. Ao contrário de outras linhas do sistema, de outra empresa, que consta especificamente na ordem de serviço de operação, que a linha está autorizada a operar com veículos que tenham este equipamento na porta traseira. Com o intuito, está autorizado de forma experimental, com o intuito de ver se, de fato, esse equipamento vai induzir a menor evasão de receita, consequentemente, um maior transporte de passageiros. Então, a questão central é esta. Não existe
autorização para a empresa operar com este tipo de veículo na linha em questão. Ok, obrigado a Diz pelos esclarecimentos. Algum conselheiro quer se posicionar antes da votação? Alô? Posso Alô? fazer só uma consideração? Oi. Quem está falando é Antero, eu sou o representante técnico, só um complemento sobre o assunto. Pois não, amigo? Só para complementar que essa questão de autorização na ordem de serviço, ela não se viabiliza, porque tem linhas que foram, na época, autorizadas a operar com a catraca na porta traseira, que não houve autorização na OSO, como é o caso da linha do nosso grupo econômico, a linha 139, que é a linha TI Cabo, TI Cajueiro Seco. Essa linha ela foi autorizada pelo órgão gestor, ela contempla como linhas e ela não tem na sua OSO, que está anexada aos autos, autorização, ou seja, explicitude na OSO que ela era obrigada para operar com catraca na traseira, demonstrando que essa questão de ser autorizada na OSO, ela não seria uma forma procedente para impugnar a empresa desse tipo de operação, porque a operação da catraca traseira, que foram as linhas autuadas, ela já existia acordos firmados por todas as correspondências que estão anexadas ao processo. Por isso que a gente considera que foi uma autorização tácita, uma autorização que foi discutida veementemente com o órgão gestor esse assunto. Somente esse complemento. Obrigado. Oi, a respeito da colocação aí de Antero, eu mandei agorinha para o Zap da Comissão de Multa a OSO, em que aparece a autorização para esse tipo de utilização. Então, não procede essa alegação técnica de autorização tácita. A autorização é expressa e está devidamente registrada nas OSOs da linha. Ok. Algum conselheiro quer se posicionar antes da votação? Eu quero. Cleito Leal falando. É um negócio muito complicado esse negócio de catraca traseira, é um assunto novo que está chegando na comissão. Foi debatido isso no conselho, né? E é uma coisa que só vai ser resolvida daqui a 3 meses, se eu não me engano, parece que é 3 meses, que é o prazo máximo para ser autorizado ou não. Né? Eu estava vendo aqui o processo por alto aqui do consórcio Recife, né, que é um veículo só, não é residente, por aí vai, mas assim, eu vejo que para a gente não criar uma jurisprudência, mas eu peço a Fábio e também a questão das empresas aqui envolvidas, pelo menos na minha questão da minha visão, é que daqui para frente, viu, Fábio? Daqui para frente não, Fábio, gostaria que você colocasse hoje no grupo, Fábio, se possível, hoje não, acho que é a próxima reunião, todas as linhas que foram autorizadas a ter essa catraca traseira, né, provisoriamente, porque evita de que aconteça isso novamente aqui, visto que a gente sabe que a operação começa de um dia, por aí vai, e tem empresa que às vezes coloca uma catraca traseira para cobrir um buraco de uma linha que não é autorizada, isso pode acontecer, né? Então, eu vejo que é uma coisa muito perigosa, até para nós aqui da Comissão de Multa, e vejo que isso só vai ter uma solução na próxima reunião do Conselho, que vai definir isso definitivamente. Somente isso. Ok. Em votação, processo número 2 da pauta. O conselheiro relator foi o senhor vereador Júnior. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Né, e peço a Fábio, na próxima vez agora, que venha a questão aí, na próxima vez, bota no grupo da comissão essas linhas, para a gente ter uma noção direita da situação e verificar isso com mais carinho. Agora, okay, você vota pelo... eu voto com o relator a questão do artigo ou a questão da razoabilidade?
A questão da razoabilidade, Fábio, porque, como eu falei para vocês no Para início da deixar minha isso fala, bem eu verifiquei, registrado. exatamente, que eu vi aqui rapidamente, eu tinha falado já isso antes aqui na minha fala, só tinha um veículo, né, não era residente, por aí vai, e às vezes foi o que eu falei, às vezes acontece da empresa tem algumas linhas autorizadas, e eu não sei se foi por dolo ou foi por inocência da operação, que colocou sem querer um carro com catraca traseira numa linha que não é autorizada. Então, é isso que é isso que é perigoso nessa experiência de 90 dias em algumas linhas, tá entendendo? Ok. Computou o voto, Diego, aí, de Cleiton? Sim, sim. Voto com o relator, né? Deferimento. Foi isso. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Sigo com o relator também. Ok. Com o relator, a conselheira. Eu voto contra o relator, pelo indeferimento, Diego. Okay. Deferido 3-1. Deferido. Isso. Ok, então entendemos a pauta. Passamos então para o item 26 da pauta, a empresa Caxangá, auto 42077, não realizar horário, é o motivo da infração. O vereador Júnior Bocão votou pelo indeferimento do pedido de cancelamento. Com a palavra, a operadora. Está aberto. Presidente, eu reassumo a votação agora, tá certo? Que já saíram as minhas empresas, então agora não tem mais nenhuma empresa nossa, eu volto a participar da votação, ok? Ok, doutor Fernando. Pronto. Registrar, por favor, em ata, Diego. A volta do doutor Fernando. Ok. Ok. A operadora, Caxangá. Pelo que eu observo aqui, não existe nenhum representante da empresa Caxangá presente. Não tem representante da Caxangá. Não é? Ok, registrar em ata. Vamos passar para o jurídico com a palavra. Não tenho nada a comentar, não. Ok. A parte técnica, com a palavra. Nada a acrescentar. A empresa não realizou o horário e não apresenta provas de que houve motivo justificado para tal. Ok, em votação, processo número 26 da pauta. Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Conselheiro Cleiton. Oi. Seu voto, por favor. A minha conexão aqui tá caindo, mas não sei se está passando aí. É a minha internet aqui. É o da Processo Caxangá, 26 né? da... Da Caxangá, né? É, O horário não é isso, daqui 26 9 da horas. pauta. Isso. Exato. A empresa diz o quê? Um horário só, amigo. A empresa. A empresa não está presente, não, a operadora. Eita, A operadora. então tem que contestar, né? Vou com o relator. Ok. Pelo indeferimento, conselheiro Cleiton. Isso. Conselheira Marcela, seu voto. Voto com o relator. Ok. Com o relator, Diego, 4-1 indeferido, processo 26. Ok, então passamos para o item 27. MOB Brasil, autor de infração 20.517, descumprimento de plano de contingência. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora MOB. Tem algum representante da MOB, Diego? Tem sim, Jonas está presente. Jonas, consegue escutar? Alô, Jonas? Está ouvindo?
Vou ligar aqui para ele, que ele deve estar em audiência, como sempre, né? Deixa eu dar um telefonema aqui para ele. Ele tá online na sala, né? Ele deve não estar escutando. Vocês não estão me ouvindo. Não está conseguindo falar? Deixa eu tentar entrar pelo celular, por favor. Entre. Sai e entre, tenta entrar novamente. Ele está falando, mas a gente não consegue ouvir aqui. Eu acho que é problema no microfone dele. Ô, Diego, não é melhor falar com o Jones e deixa o dele para daqui a um pouquinho e a gente continua com o Conorte, já que ele está com essa dificuldade. Por mim não tem problema. Presidente, o que é que acha? Ela entrou na reunião? Ele vai tentar. Ele disse que ia tentar entrar pelo celular. É porque Conorte é um bloco só, né, Diego? E tem alguns outros motivos, né? Não é só operar sem cobrador, não, como foi da última vez. Tem outras infrações também. Eu acho que vai levar um pouco mais de tempo. Ok, vamos esperar 2 minutinhos para ver se Jones consegue entrar. Se não entrar, a gente passa para Conorte. Ok. Pessoal, eu sei que não é momento aqui oportuno, mas estou fazendo aí meu Natal aqui, viu? E vai chegar um convitezinho para vocês aí, como colaboradores, viu? É somente 5 mil reais de cada um, tá certo? Para a gente comprar uns brinquedinhos aqui para os meninos, viu? Essa faixa, tá? Tem alguém falando, mas eu acho que tá bem abafado. Ele nem está na sala. Ok, Diego. Já que ele estava na sala e saiu, vamos aguardar a volta dele. Vamos passar para o da Conorte, então. Ok, então os itens 3 até o item 21 e o item 23 são todos da empresa Conorte, operar sem cobrador, sem autorização. A empresa tem a objeção que a gente possa votar em bloco os itens 3 ao 21 e também o item 23 da pauta. Eu não digo. Ok, bom dia, Henrique. Bom dia. Ok, com a palavra a operadora. Bom, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas também à doutora Marcela. Presidente e demais conselheiros, na última reunião a gente já teve uma oportunidade aí, né, de minuciosamente expor as nossas argumentações quanto a essa retirada de operadores. Então, vou ser bem sucinto, porque como tem uma conselheira nova aqui na comissão de julgamento, então vou ser bem sucinto, mas retomando os nossos argumentos. Bom, conselheiros, a questão da retirada de cobradores já é um assunto que a gente vem debatendo nas últimas reuniões, principalmente a questão do Conorte ter sido a última operadora a realizar essa retirada, as demais operadoras estarem operando também já dessa forma, e apenas o Conorte estava sendo lavrada, sendo punido com essas autuações, certo? Por causa, não por falta de agir do Conorte em buscar o CTM, mas por causa da mora do próprio trâmite administrativo no CTM. Tanto é que na última reunião da CJRI, ficou aqui reconhecido que a mora do CTM em proferir essa autorização, né? E tanto é verdade, com relação na última reunião foi dividido em 2 entendimentos. A que já tinha autorização e a que ainda não tinha, certo? As que ainda não tinham autorização foram indeferidos. Mas aí eu reitero aqui aquela argumentação que eu trouxe na última reunião, de que a retirada ela foi feita de uma forma que a gente já esperava, né? Então não é uma retirada, o Conorte tirou
de qualquer forma, sem qualquer autorização, sem qualquer tipo de posicionamento. Não. O Conorte já sabia que ia ter essa autorização, a diretoria de planejamento também já tinha se manifestado de forma favorável, a gestão de contratos também. Então, todo mundo que conhece a realidade prática da operação sabe que a gente não pode ficar adstrito a uma formalidade ali que, por muitas vezes, pode prejudicar a operação, principalmente no período de pandemia, que a gente ainda está, no período que o Conorte está recebendo subsídio do Estado. Então, a retirada de cobrador não foi feita de qualquer forma, ela foi feita já de acordo com o posicionamento da diretoria de planejamento, gestão de contrato, órgãos internos do CTM que estavam favoráveis, né? E sem falar que não tem o prejuízo, né? A prática vem demonstrando que realmente é a escolha mais acertada, que é a tendência. Outros lugares já operam dessa forma, como Maceió, então, que tem até consta nos autos isso. Então, eu estou trazendo aqui esse argumento porque também eu sei que eu já expus minuciosamente, mas como tem gente nova aqui, eu estou reiterando nossas argumentações. Para a doutora Marcela também ter uma ideia, a questão dos usuários pagantes representa menos de 20% nas frotas. Então, não há nem mesmo que se falar de cerceamento, de acesso ao transporte público, não. A retirada dos cobradores não impactou nem mesmo uma diferença de 3 minutos, né, no tempo de viagem da linha. Então, o que se ficou aqui consolidado é que realmente é uma tendência a benefícios no sentido de operação. As demais operadoras já operavam sem cobradores, e só o Conorte estava sendo autuado, que é uma tendência, não há nenhum prejuízo à operação, mas ficou antes se prendeu uma formalidade no sentido de autorização expressa do CTM, né? Mas depois se reconheceu a questão da mora administrativa e o Conorte não poderia ser penalizado pela mora do próprio CTM. E tanto é verdade que eu tomei aqui o cuidado de encaminhar para os senhores conselheiros a última autorização do presidente quanto a todas as linhas, sem exceção do Conorte, né, que já era algo que a gente esperava, algo que eu também já tinha trazido aqui na última reunião, só que realmente faltava a autorização expressa para todas as linhas, certo? Mas, novamente, o Conorte, entendemos que o Conorte não pode ser penalizado por algo que foi resultante da mora do CTM, né? A gente já sabia que ia ser deferido, então a gente seguiu a sistemática de operação que já vinha sendo operada pelas demais operadoras e pelo próprio CTM. Os órgãos internos já vinham aí se manifestando de forma favorável. Não é razoável que o Conorte, que a manutenção dessas autuações unicamente em face do Conorte, né? Já teve a autorização do presidente, eu tomei o cuidado aí até de encaminhar para os senhores conselheiros antes agora da reunião, para caso os senhores queiram consultar a autorização. É isso e muito obrigado. Com a palavra, o jurídico. Só uma questão. Quando ele fala dizendo que não há um prejuízo sim, que, de certa forma, quando se paga a remuneração da concessionária, se paga por uma prestação de serviço que inclui motorista, pneu, cobrador. E como está se pagando? O cobrador, ele retirou e está ganhando a remuneração sem... tirou o cobrador e está recebendo a mesma remuneração. Há um prejuízo financeiro e também há um prejuízo de forma que nem avisa que tira, nem nada, só retira, sabendo que não tem ordem para não retirar, causando também prejuízo à população. Se ele tivesse seguido a ordem de retirada, não traria tanto prejuízo. Era só isso mesmo. O presidente. Ok, doutor Alain, obrigado pela informação. Aguarda um pouco aí, amigo. Vamos ver a parte técnica. Depois eu deixo você se posicionar. Ok? A parte técnica disse. Bom dia, conselheiros, novamente. Essa questão nós podemos ver por dois lados. Da última reunião ou da penúltima reunião. Na 478ª reunião, todos os autos foram mantidos. Inclusive uma explanação muito bem dada pelo conselheiro Bandeira, enquanto representante da Urbana, que disse que a empresa descumpriu o quanto foi acordado pela Urbana com o Estado e com o CTM para a retirada desses despachantes, desses cobradores. Ponto. Na reunião passada, tendo em vista a questão da razoabilidade
O que é que a DC propôs? Já que há um parecer interno, não vinculativo, apesar de não vinculativo ao presidente, da diretoria de planejamento, autorizando uma série de linhas da empresa a operar com o cobrador, o que é que eu sugeri na última reunião. Ora, o que estiver dentro deste despacho seja cancelado. As linhas que não constarem desse despacho sejam mantidas. E é justamente o que acontece de novo nessa reunião. Nós temos processos em que constam linhas que constam daquele despacho autorizativo, em aspas, e linhas que sequer a operadora pediu. Só veio solicitar, nem solicitar, porque ela não solicita. Ela informa que retira. O ofício dela não é solicito a retirada de cobrador. Informo que a partir do dia tal deixei de operar sem cobrador. E vira aí. Nessas séries de linhas, ela não solicita atuações. 15 de agosto é que ela chega a solicitar de algumas dessas linhas que foram autuadas. Assim sendo, eu fiz aquele levantamento novamente. E para os autos, isso aí é uma sugestão da DIS, e para os autos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20 e 23, seja dado o deferimento, pois essas linhas que constam desses autos estão dentro daquele parecer do DPL. Já as linhas constantes dos autos dos processos 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 e 21, sequer houve pedido da empresa nem análise do DPL para retirada desses despachantes. Esse é o parecer técnico. Ok, obrigado, Adice. A operadora quer se posicionar alguma coisa? Sim, antes de por favor, colocar em julgamento? Pois não, seja breve, por favor. Um assunto sensível. Primeiramente, quanto ao ponto levantado pela CJU, eu gostaria de ressaltar aqui que não vai ter prejuízo financeiro, né, porque na própria decisão lá vai ser promovido o recálculo da remuneração do CONOR. Tá? Então, se falar de prejuízo econômico. Quanto ao prejuízo aos usuários, também não é prejuízo. O usuário, se ele optar por adentrar no coletivo, é só realizar o pagamento com o motorista, né? E isso aí não impacta nem no tempo de viagem praticamente, porque é um tempo mínimo irrisório de 3 minutos no máximo, né? Então, prejuízo econômico, entendo que não há, vai ser promovido o recálculo, e prejuízo ao usuário, entendemos também que não há, certo? Com relação à exposição da DC, de Filippine, quando a devida venda, o CONOR ele cumpriu sim o que foi estabelecido. O que houve aí de diferença foi que a MOB buscou primeiro e depois o CONOR buscou, tá? Mas o CONOR, porque a impressão que passa é que o CONOR demorou muito para ir buscar, mas não. O CONOR começou a buscar isso desde o início do ano, tá? E com relação desde o início do ano e saiu agora, certo? Com relação a se apegar à redação do ofício, quando o CONOR informa que vai retirar de operações cobradores, já se está entendendo que o CTM vai precisar realizar essa análise tudinho, né? Se apegar à redação de solicitar ou informar retirada, entendemos também que não é razoável, né? E com relação ao despacho, eu fico com receio de que entendam que não teve análise da diretoria de planejamento, mas teve sim. Tem até autorização, eu não sei se Filippine tomou ciência, mas teve autorização, teve a análise da diretoria de planejamento, conta todas as linhas, e teve a gestão também, teve até autorização. Se Filippine preferiu, posso até encaminhar agora para o WhatsApp. Eu peço até desculpa, porque eu apenas encomei para os conselheiros. Eu achei que talvez já tenha conhecimento, não sei, mas com relação a todas as linhas, tem sim análise da diretoria de planejamento. Muito obrigado. Eu posso fazer okay. a pergunta? Pois não, filho. Diego? É o seguinte, nós estamos discutindo Diego? até agora. Momento. Está me ouvindo, né? Obrigado. Vocês só solicitaram Fábio, outras linhas a partir de 15 de agosto. Então, não há nesse parecer que foi utilizado para cancelar
os autos e manter os autos na outra reunião, nenhum parecer do DPL, nem solicitação da empresa, porque não está no marco temporal. Que houve uma autorização posterior, que é a partir de 24 de outubro, que estão autorizados, isso eu sei. Mas nós estamos discutindo uma coisa que você fez em agosto, sem ter solicitado. Então, essa é a questão. Você não solicitou dessas linhas, cito até a linha, 1973, 1974, 1971, não houve solicitação para a retirada de cobrador nessas linhas. Como não houve solicitação, não há nenhuma análise do DPL. Posteriormente, depois que vocês foram autuados, vocês enviaram outro ofício acrescentando essas linhas para que fossem analisadas. Porque se não tivesse havido essas atuações, nem vocês seriam proativos para isso. Ok, Fábio, obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a todos. Conselheiro, tem alguma posição? Algum conselheiro quer se posicionar antes da votação? Ok. Então, em votação, processos do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 21, da pauta. 21 e 23. 21 e 23 da pauta. Em votação. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando. Vereador Júnior. Seu voto. Ô, Roberto, está sendo essa pauta aí que você falou agora é daquelas linhas que nem estavam na lista, né? Que Fábio falou, Não, né? são os autos, são os processos que estão em votação. Aí cada conselheiro vai votar de acordo com o seu entendimento aí que foi levantado. Isso, exato. Porque o meu raciocínio foi o mesmo de Fábio. Tá entendendo? É isso que eu estou dizendo. O meu raciocínio foi o meu também. O meu também. Pronto, vamos lá. Presidente. Então vamos lá. Doutor Fernando, seu voto, por favor. Eu voto de acordo com o entendimento de Fábio Filippini. Ok? Ok. Como então foi acertado na última reunião. Ok, então, Diego, por favor, aí, Jorge. Processos 3. Uhum. Sim. Eu anotei aqui o de Fábio, entendimento. Processo 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20 e 23 da pauta. Doutor Fernando vota pelo deferimento. E os demais, ele vota pelo indeferimento. É isso, Fábio? São esses processos aí que eu citei? Positivo, conselheiro. Depois ok, doutor Fernando. 6 e 1. Positivo. 10, 16, 18, 20 e 23. 18, 20 e 23. E 23. Deferimento. Fernando Bandeira, deferimento, né? Ok. E os demais pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, bom dia. Seu voto, por favor, amigo. Bom dia, Zé. Zé, eu voto pelo deferimento de todos os processos. Ok, vereador, obrigado. Diego, vereador, deferido todos os autos. Ok. Todos os processos. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto de acordo com o raciocínio de fato. Foi o mesmo raciocínio que eu tive, né? As linhas que nem sequer tinham sido solicitadas, eu votei pelo indeferimento. Então, é a mesma situação aí que Fábio falou, deferimento das linhas que eles solicitaram e indeferimento das linhas que nem sequer haviam solicitadas. Né? Ok, deu para anotar, Diego, aí, por favor. Deu sim. Votou de acordo com o entendimento de Fábio, né? Isso, igual ao voto de Fernando Bandeira. Doutora Marcela, seu voto, por favor.
Eu vou seguir também o raciocínio de Filipine e dos demais conselheiros, deferindo parte dos processos e indeferindo o restante. Ok. Então, o voto idêntico ao do Dr. Fernando e o de Cleiton, não é isso? Isso. Ok. Computou, Diego? Sim. Ok. Eu voto, Diego, pelo indeferimento de todos os autos, todos os processos. Ok. Então, 3 votaram de acordo com o entendimento da DICE e o vereador Júnior Bocão, deferimento de todos, e você, todos, indeferimento de todos. Isso. Ok, então. Depois eu passo. A gente vai ter que fazer o cálculo direitinho dos votos. Aí não vai dar para anunciar agora, porque tem que ver de acordo com o relatório de cada conselheiro. Mas deu para registrar aqui, tá? Então, passando para o próximo item da pauta, Empresa Conorte, item 22, auto 8073, motivo da infração não realizar horário. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a Conorte. Bom, conselheiros, gostaria apenas de reiterar que houve a viagem que está sendo alegada que houve descumprimento, é de 4h55 e houve o cumprimento do horário às 4h56. Então, alegamos que há a inexistência de motivo para a lavratura do auto de infração. Muito obrigado. Ok. O jurídico, por favor. Não tem nada a comentar, não. Que a DICE, parte técnica. Ok, conselheiro. Eu estou aqui com o processo aberto, com o parecer técnico, com o cumprimento de partidas da linha, cumprimento deste gerado pelo sistema de monitoramento interno da empresa, que é bem claro aqui. E horário 4h55, não realizado. Aí o horário de 5h05 é realizado às 4h59, o adiantamento. A empresa quer dizer que este horário de 4h59 seria de 4h55, realizado para trás, quando na realidade o próprio sistema de monitoramento dela mostra que o horário de 4h55 não foi realizado e o horário de 5h05 foi realizado com adiantamento de 6 minutos. Ô Fábio, eu estava observando aqui que ele está nessa planilha que você falou agora, eu também estava vendo ela, está apontando aqui quebra, né? Quebra, se não me engano, né? É isso? Eles botam como se fosse quebra, só que é o carro vindo da garagem. Então, mas não anexou nada de quebra em nada. Não. A alegação dela é que esse carro que fez o de 5h05 adiantado, na realidade seria o de 4h55, quando o próprio relatório dela mostra que não. Sim, ok. Ok. Em votação, processo número 22 da pauta. Doutor Fernando, seu voto, por favor. Eu voto pelo deferimento desse processo. Ok, obrigado. Vereador Júnior, seu voto, por favor. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Eu voto com o relator. Ok, pelo indeferimento, conselheiro Cleiton. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Eu voto com o relator. Ok, pelo indeferimento. Indeferido, processo 22, 3-2. Digo. Indeferido, 3-2, processo 22. Ok. Só um detalhe, Roberto, do julgamento desses últimos processos, de operar sem cobrador, o conselheiro Cleiton Leal, ele, em alguns relatos, ele havia sido favorável pelo deferimento, né, do pedido de cancelamento. Eu gostaria só de confirmar se nesses casos, estando incluídos nos itens que Fábio Felipe relatou, né, se ele muda o relatório dele para indeferimento. Não, meus processos estão de acordo com o que Fábio falou.
Tá certo? Meus processos que foram indeferidos foi que a linha nem sequer tinha sido solicitada. Tá certo? Mas o item 4, os itens 4 e 5, por exemplo, você optou pelo deferimento. Mas o entendimento agora foi pelo... Ah, não, é isso mesmo. É isso mesmo, não estou confundindo. É isso. Ok, podemos continuar. Ok, Diego, 24 da pauta. Porque teve essa confusão aqui, eu me embananei um pouco. Item 24 da pauta, com norte, auto 10.316, descumprir plano de contingência. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Obrigado, presidente. Bom, com relação a essa atuação aqui, eu confesso que foi até com um pouco de surpresa que a gente tomou conhecimento do indeferimento. Por quê? Porque, com relação a esse auto, está sendo aqui alegado um descumprimento de plano de contingência, né? A gente já tem aquela questão de argumentação que a gente entende que não é um descumprimento de plano de contingência em sede preliminar, certo? Porque se o plano de contingência, a uso é estabelecido assim, 24 horas, certo? Se está alegando que houve ali um descumprimento de horário que ocorreu ali no período de 3 horas, entendemos que o que está havendo é o descumprimento de horário, que é uma infração do tipo média, e não de plano de contingência. Mas, de toda forma, vamos passar para a análise do mérito. No mérito aqui, a gente ficou surpreso com o indeferimento do pedido de cancelamento. Por quê? Porque, especificamente nesse dia, teve um protesto que impossibilitou qualquer tipo de colocação do veículo. Inclusive, a gente junta o ofício nos autos presidente de mais conselheiros, não é apenas um veículo, 2 veículos, não. São vários veículos que ficaram impossibilitados de entrar, que ficaram impossibilitados até de ser remanejados, porque eles estavam lá presos no engarrafamento, e não há nem mesmo que se falar de frota reserva ou operador, colocar em operação outro veículo que o Conorte tivesse em outro lugar, porque para operar nessa linha, necessariamente ia ficar preso no protesto, né? Então, há claramente um fato de força maior que se deu na operação e que foi de grande proporção, porque se os senhores olharem o ofício, o Conorte aí com boa fé informou a perda do horário no RDO, informou a perda do horário por meio dos ofícios, e o Conorte até trouxe minuciosamente, quais foram os horários, quais foram as linhas afetadas, quais foram os veículos que estavam lá presos, né? E especificamente nessa linha aqui, para o Conorte conseguir, mesmo né, em remota hipótese que, já desconsiderando todos os coletivos que ficaram presos no engarrafamento, mesmo que o Conorte tivesse um veículo para colocar em operação, não ia conseguir por causa do protesto, né? Então, é um fato de força maior, não tem nada relacionado com o Conorte, infelizmente, incidiu na operação, né? Tinham vários coletivos que perderam viagem, isso aí é ruim para o Conorte deixa de receber, não é de interesse do Conorte. Pode olhar que foram vários descumprimentos de horários ali, descrito no ofício que a gente juntou por causa desse protesto em questão, né? Então, foi com surpresa que a gente tomou conhecimento desse indeferimento, porque é um claro caso de fato de força maior, greve, os veículos estavam lá parados, não tinha o que o Conorte fazer, até mesmo na remota hipótese, o Conorte tem uma frota reserva, tem que ter colocado na operação. Nem isso o Conorte ia conseguir fazer por causa do protesto, né? Porque o local do protesto impossibilitava isso, de colocar outro veículo na operação, certo? Então, gostaríamos de reiterar aqui, pelo fato de força maior, o contrato ele prevê que, nas hipóteses de fato de força maior, a obrigação ficar suspensa, né? E até mesmo, senhores conselheiros, pela questão da razoabilidade, né? Estava o protesto, vários coletivos parados lá, não tinha como colocar no operação coletivo, certo? Então, gostaria de reiterar nossas argumentações para que a autuação em tela, a hora combatida, seja, de fato, cancelada. Obrigado. Obrigado. Com a palavra o jurídico. Não tenho nada a comentar, não. Com a palavra disse. Continuo com o mesmo entendimento dado no parecer técnico. O veículo recolheu na viagem 1349. Independente de ter havido protesto ou não ter havido protesto, houve um recolhimento de veículo, o que causou redução na frota. Apenas isso. Ok. Pois não, Cleiton. Tem um cachorro latindo aí. Pois não, Cleiton.
Olha esse cachorro relatindo. Assim, eu também vi a questão aqui de força maior, viu, e Fábio. Ô, Fábio, existe uma autorização para que esse carro retorne à garagem? Eis a pergunta. Né? Porque a gente sabe que, se existir, pode até relevar a questão do meu voto. Né? Mas se não existir, né? E se eu não me engano, foi questão até de quebra, eu vou até verificar que tinha falado que foi uma quebra de veículo, não sei. Então, Fábio, tu tem que me esclarecer mais essa parte aí, se existe... Existiu o quê, conselheiro? Se existe autorização para recolhimento do carro, para depois esse carro retornar do período entre 16h30 e 19 horas? Não, negativo. Na OSO não há nenhuma previsão disso. Né? Cleiton, a questão aqui é, por exemplo, se o Funorte ele ficou impossibilitado de colocar, porque até o entendimento da CJRI, a autorização no sentido seria de o veículo voltaria para a garagem e a gente conseguiria remanejar outro veículo. Só que não, era impossível remanejar outro veículo, não tinha como. Né? Então, independentemente do veículo ter recolhido ou não, a questão é que não tinha como colocar outro veículo em operação. Estou entendendo, mas o veículo, ele foi comprovada a quebra do veículo? No auto? Deixa eu abrir aqui o processo. Aí, né, a gente já tem uma nova noção da situação. Licença, Rafael aqui do Conorte, da parte administrativa. Tu consegue dizer, Rafael? Tu estás me ouvindo? Estou ouvindo sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Bom, é o seguinte. De acordo com o ofício que ele foi anexado à defesa, ele é o ofício 176/2021. Ele expõe a perda de vários horários, de várias linhas, 1907, 1922, várias outras linhas, não apenas a 07 que foi autuada. E nesse caso, olhando até mesmo o relatório de cumprimento de partidas do dia, no período referido, a gente vê que os outros veículos eles estavam conseguindo sair, mas não estavam conseguindo voltar ao terminal da linha em Jardim Paulista. Por quê? Porque chegavam na rodovia PE-22 e eles simplesmente travavam. Estava havendo um protesto, a população local bradava por moradia e travavam toda a pista. Não passava carro, não passava ônibus. Então, o que aconteceu? Os nossos veículos, eles travaram ali e um dos veículos apenas, que foi o 1651, que iniciou a viagem às 15h55, ou seja, 5 minutos antes do período referido, ele não conseguiu realizar uma viagem nesse período. Porém, a gente vê que de 20h15, logo depois, ele conseguiu voltar. Por quê? Porque ele perdeu a sua viagem anterior. Pode ver, houve perda de 18h05, houve perda de 18h47, houve perda de 19h08 e 19h29. O nosso relatório de cumprimento, ele está expondo isso tudo que foi perda pelo protesto que houve na rodovia PE-22. Então, houve um motivo justificado que não foi culpa da empresa. Então, esse é o entendimento, sabe? Os 6 veículos estavam em operação, porém, o 1651 não conseguiu realizar a viagem nesse período. Apenas isso. Mas a pergunta não foi respondida, tá certo? Então, porque vocês alegaram aí que foi quebra do veículo. Se foi quebra do veículo... Não, eu acho que está vendo engano, Cleiton. A gente não falou de quebra, desculpa. A gente falou do protesto. Não houve nenhuma quebra. Não houve... Se tiver algum acesso ao processo, você vai ver que tem um relatório de cumprimento de partidas da linha. E não fala em momento nenhum de quebra. A gente vê 18h05, protesto, 18h47, protesto, 19h08, protesto, 19h29, protesto. Inclusive, no RDO, tem um congestionamento com a informação. Então, eu acho que você está confundindo a informação do motivo. Não tem nada a ver com quebra. É o protesto. Veja, Rafael, o veículo 1651, ele fez 13h49, não fez 15h55, não tem nada a ver com o protesto. Por que não fez 15h55? Ele recolheu, né? Tanto que ele não aparece. Só vai aparecer de volta no relatório às 8 horas da noite. Então não tem a ver com o protesto, com o recolhimento.
No caso, o veículo 1651, ele iniciou a viagem às 15h55, porém, como o sistema está mostrando aí que não teve a comunicação, não é isso? Porém, a gente vê, vamos aqui, quinta posição da tarde. Se eu só reparar, às 18h05, às 18h05, a quinta posição da tarde. Pela ordem. Tem também o horário de... Evita essa confusão. Posso pedir pela ordem. Pois não, conselheiro? Eu posso pedir vista desse processo? Pode, você pode pedir vista, porque a gente vai... A defesa levanta os argumentos, a parte técnica levanta os argumentos e a gente vota. Pronto. Entendeu? Se você quiser, pronto. Registrar em ata, Diego, vista do processo número 24 da pauta, ao conselheiro Cleiton. Ok. Retirado da pauta. Próximo item da pauta também a concessionária Conorte 25, item 25, né? Auto de infração 8478, alteração de OSO, utilização do veículo com catraca na porta traseira, sem autorização do CTM. Esse foi aquele processo que foi retirado de pauta da última reunião, porque o arquivo do recurso estava errado. A gente analisou o arquivo correto e ele foi reinserido na nova. Ok, com a palavra a operadora. Bom, presidente, a questão da operação com catraca traseira, certo? A gente já debateu esse assunto nas últimas reuniões e eu gostaria de reiterar que a catraca traseira, especificamente com relação à catraca traseira, acho que consta até no parecer de Filippini, teve sim a autorização para a colocação dessa catraca traseira posteriormente, certo? Mas, novamente, seguindo o sentido de que a gente já sabia que ia ser colocada a traseira, o Conorte não faz nada sem esperar ou uma posição de igual forma, no mesmo sentido do CTM. Então, a gente está aqui discutindo um auto que pode ser mantido, mesmo o CTM tendo conhecimento, hoje já tendo proferido autorização, mesmo que provisória, para essa linha, né? Então é aquela questão, a catraca ela não atrapalha em nada a operação, muito pelo contrário, a inúmeros benefícios, o resultado prático que a gente está vendo é de fato a evitar a evasão de receita, né? Tem nem aí que aumentou muito a receita por causa da catraca traseira, então normalmente a gente reitera aqui a questão da razoabilidade. O CTM já autorizou a operação nesta linha com veículo com catraca traseira por meio do ofício 843 de 2021, comprovando que o Conorte vem trazendo, né, que nessa linha específica é necessária a catraca traseira, certo? Então, por exemplo, compreender que o Conorte não deveria, o Conorte, na época que o Conorte colocou, se tivesse de fato esperado até a autorização precária, a gente, nesse período, a gente teria perdido toda a receita. Isso não é interessante nem para o Estado, porque o Estado está subsidiando a operação. Então, a partir do momento que o Conorte deixa de receber essa receita, é pior até para o Estado, certo? Então, gostaríamos de reiterar aqui nossa questão da razoabilidade, da catraca traseira, não tem nenhum prejuízo, muito pelo contrário, tem benesse, e para essa linha específica já tem até uma autorização do CTM permitindo a colocação da catraca traseira, senhores. Muito obrigado. A operadora, só para deixar claro, 30/6/2021 foi a autuação. Vocês tinham autorização formal do órgão gestor para colocar essa catraca? Não, o ofício foi depois. O ofício foi posterior, né? Ok. Ok, respondi. Ok. O jurídico, por favor. É uma situação diferente do processo. Não tenho nada a comentar, não. Nada a comentar. Ok, o jurídico. A vice. O ponto está sendo exatamente esse, conselheiro. Na época da autuação, não há autorização para utilização. A autorização veio depois, é o que está dito no parecer técnico. Ok, a infração é por não autorização. É isso? Ok. Exato. Em votação, processo número 25 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Olha, eu acho que a catraca traseira, ela ajuda o sistema, porque ela só impede a pessoa que está fora do ônibus querer entrar, né, sem pagar o ônibus. Então, eu não vejo
nenhuma dificuldade de que eu acho que todos os ônibus deviam ter catraca na porta traseira, porque isso aumenta a sistema e acaba com a fraude. Isso é uma fraude, né? Alguém está se aproveitando e entrando de graça sem pagar o serviço. Então, eu sou pelo deferimento desse processo. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Em deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto, é aí que eu... Mais uma vez foi o que eu falei, né, lá no início, né? Aí é uma situação totalmente diferente. Veja como é a situação da reunião do Conselho Geral, do Pleno, e agora, a primeira aí do Consórcio Recife foi de um carro, né, na linha. Essa aí já é uma linha completa que estava sem autorização, que veio após ser autorizado. Veja que coisa, veja que loucura tá essa situação. Por isso que eu peço a Fábio aí, para deixar a gente da comissão ciente de quais linhas são essas que foram provisoriamente autorizadas, para, de certa forma, deixar a gente aqui para julgar de maneira mais, de certa forma, mais tranquila e ser justo com todas as partes, né? Nesse caso aí, como já houve uma autorização, né, embora eu discorde um pouquinho aí da colocação de bandeira, né, da catraca traseira, eu tenho que votar pelo deferimento. Ok. Computor Diego, deferimento. Conselheiro Cleiton. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou pelo deferimento também, sigo alguns colegas. Ok. Deferido por 4-1, Diego. Ok. Deferido 4-1. Então, por último, a gente vai para o item 27 da pauta. Obrigado, Conorte. Muito obrigado, conselheiro, presidente. Obrigado. Item 27 da MOB Brasil, auto 20.517, descumprimento de plano de contingência. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Bom dia. Com a palavra, a operadora. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, Diego? Estamos sim. Diego? Tá ótimo. Tá dando para ouvir perfeitamente. Ótimo. Perfeitamente. Bom dia, eu tive um probleminha aqui, não foi uma audiência não, foi um probleminha Alto e claro. no computador mesmo, mas gostaria de parabenizar aí a volta de Marcela também, né, um prazer. Marcela, acho que participou com a gente já, acho que por mais de um ano na comissão, então para ela não é novidade. E depois eu queria saber de vocês se alguém poderia compartilhar no grupo notícias do nosso amigo Cleanto, que eu nem sabia do que tinha acontecido, quem me falou foi Cleiton, mas eu queria que se depois alguém pudesse noticiar para a gente ficar informado. Bem, senhores, nesse processo, a gente está julgando uma autuação de abril de 2021. Né? Gostaria de rememorar que o aditivo pactuado pela MOB e pelo Conorte teve vigência até dezembro, né? O aditivo que trazia uma compensação, né, pelo período da pandemia. Né? E o aditivo de 2021 somente foi assinado, se não me falha a memória, no mês passado. Então, o 16º aditivo somente foi assinado no mês passado. Então, durante todo o início do ano, a empresa permaneceu, né, como ainda permanece como as demais, com uma remuneração defasada, que não é uma remuneração contratual, tendo em vista que a nossa demanda não é a mesma antes da pandemia. Né? E no momento da pandemia, lá em abril, ainda muitas coisas ainda estavam fechadas, e a autuação em tela diz respeito a um descumprimento de plano de contingência, onde a gente justifica as cláusulas 14.1 a 14.4 do contrato de concessão, que diz que diante de um evento fortuito ou de força maior, as obrigações pactuadas seriam suspensas, e eu gostaria de pedir o bom senso e a razoabilidade dos senhores em reavaliar essa condição contratual e considerar que em abril de 2021 a empresa estava sem
ainda um aditivo que trazia uma compensação para o desequilíbrio do contrato, em razão da baixa demanda. Outro ponto é que era uma linha que operava com 2 ônibus, de fato estava com os 2 ônibus, isso é sinalizado inclusive pela fiscalização, mas no segundo turno, no horário fora pico, a linha passou a operar com apenas 1 ônibus, mas em momento algum o usuário deixou de ser atendido. O usuário foi atendido, sim, pela operadora, mediante as condições que ela tinha. Gostaria de falar até para a doutora Marcela, que está nos acompanhando, né, agora retornou à comissão, que há, inclusive, a MOB Brasil colacionou, inclusive, uma lei, né, de São Paulo que suspendeu as autuações diante do evento fortuito de força maior, que é o evento que a gente está vivenciando, que é a pandemia, que afetou não apenas o segmento de transporte, mas todos os segmentos, em especial de transporte, né? A demanda, só para a Marcela entender, chegou, inclusive, a 28% do que era, né? Então, foi uma queda muito grande e a MOB, para evitar o colapso da operação, em abril desse ano, efetuou essa alteração na OSO dessa linha, de fato, mas o passageiro não deixou de ser atendido. É que a OSO colacionada pela fiscalização no processo não é a OSO, não retrata a OSO de maio de 2021. Então, eu gostaria que os senhores levassem também isso em consideração e aí a gente pede pelo deferimento desse processo. Ok. Obrigado, operadora. Obrigado, Jorge, aí. Com a palavra, o jurídico. Não tem nada não a falar. Com a palavra, disse. Ok, conselheiro, fazer uma vaquinha aí para ajudar a MOB. Seguinte, nada do que o defendente falou reflete o que ocorreu. A empresa é remunerada para ter 2 veículos na linha durante todo o dia da operação. Isso desde maio de 2020. Eu acho que Jones bateu as bolas aí porque ele diz que a ordem de serviço não estaria em vigor. Eles confundem com 1 de maio de 2021. A OSO é 1 de maio de 2020. A autuação é 18 de abril de 2021. Ou seja, está dentro da OSO. Inclusive, OSO essa, inclusive, que ele anexa na defesa dele, páginas 121, 122 e 123, da extensa defesa que a operadora sempre faz. E está lá. É para ser utilizado 2 veículos durante o dia, até as 22 horas, quando recolhe o primeiro. É para fazer 28 viagens. O que é que ela fez? Operou com os 2 veículos no primeiro turno, recolheu um veículo no segundo turno e só fez 21 viagens. E não pode nem dizer que isso é razoável para o usuário. Ou seja, retirou 7 viagens na linha, aumentando intervalo, e o usuário que, mais uma vez, tem que pagar o pato da operadora sempre alegada e não ter condições financeiras para fazer o serviço, sendo que é subsidiada para isso. Apenas isso. Obrigado, Adice, pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 27 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não, estava vendo aqui o processo, 7 viajamentos, não foi feito o último horário, não tem como, ver pelo lado da razoabilidade, né? Indeferimento. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, eu voto pelo indeferimento que está nos autos, deferido por 3-2. Diego. Ok. Deferido 3-2. Desta forma, a gente encerra por hoje. Bom dia a todos. Obrigado.
Diego, um momento só, Zé Roberto. Não sei se a doutora Marcela já está com acesso ao CEA, o sistema eletrônico, para a gente começar a parte de distribuição de processos para a próxima reunião. Tá com acesso? Já foram distribuídos 4 processos para ela ontem, para ela relatar. Eu fiz um treinamento já com o Ricardo aí no CTM, então já estou apta. Ok. Só um minutinho da palavra para responder ao Jones, agradeço aí as boas-vindas. E quanto à notícia do meu colega Cleanto, graças a Deus ele está em recuperação, já está em casa. Como ele teve um AVC, ficou com o lado esquerdo paralisado, então ele está em processo de recuperação, de fisioterapia, mas graças a Deus fora de perigo. E em breve, se Deus quiser, ele vai estar de volta. Se Deus quiser. Obrigado. Amém. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.